Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma aula de plantas daninhas e métodos de controle. Eu sou a professora Elza Correia, da Unesp Campus de Registro, e hoje nosso assunto é mecanismo de ação de herbicidas. Nós já iniciamos esse assunto, né, e vimos que existem vários mecanismos de ação. Nós estamos falando especificamente daqueles herbicidas que são inibidores de reações de biossíntese. Dentro deste grande grupo, né, nós vamos falar hoje dos herbicidas inibidores da síntese de lipídios. Dentro dos herbicidas inibidores da síntese de lipídios, nós temos duas subclassificações, tá? Já vamos falar delas. Bom, dos inibidores da síntese de lipídios, nós temos dois grandes grupos químicos, tá? A princípio aqui, né? E esses dois grandes grupos químicos são os aril-oxifenoxipropionatos, que compreende os ingredientes ativos fluazifop, fenoxaprop e aloxifop, dentre outros, tá? Então, você percebe que dentro dos inibidores da síntese de lipídios, os aril-oxifenoxipropionatos são aqueles grupos, aqueles ingredientes ativos que terminam com op, tá? Então, os ops são aril-oxifenoxipropionatos, que são herbicidas inibidores da síntese de lipídios. Outro grupo químico também são as ciclohexanodionas. Esse grupo químico envolve os ingredientes ativos cetoxidin, aloxidin e cletodin. Percebam que são os DINs, tá? Então, aril-oxifenoxipropionatos são os OPs, as ciclohexanodionas são os DINs, e todos eles são herbicidas inibidores da síntese de lipídios. Importante a gente entender, tá? A síntese de lipídios, ela é mediada, como eu falei do mecanismo de ação anterior. Gente, o metabolismo não é essa coisinha simples que eu fiz aqui, não. É extremamente complexo, tá? Então, eu selecionei algumas proteínas e enzimas que estão mais intimamente envolvidas no nosso mecanismo de ação, tá? Então, o negócio é mais complexo, tá? O buraco é mais embaixo, não é simples assim, não. O que é importante a gente saber agora é isso, tá? Que na mitocôndria, tá? Isso, na mitocôndria, existe a formação, né? A ação dos acetatos e dos piruvatos, né? Acetato e piruvato, eles são mediados pelo acetil-CoA. O acetil-CoA, ele é transformado em malonil-CoA. Esse malonil vai formar lipídios de cadeia curta. Esses lipídios de cadeia curta vão ser mediados por outras enzimas, dentre elas a malonil-coenzima A elongase, que vão formar compostos de longas cadeias lipídicas. Esses compostos de longas cadeias lipídicas, quem são? As ceras, cutina, suberina, membrana plasmática, tá? Então, você percebe que são, que são estruturas que constituem o vegetal, tá? Então, a partir da enzima acetil, né, coenzima colinesterase, a ACCase, né, nós vamos ter a formação de lipídios, culminando em lipídios de cadeia longa. Beleza, isso em mitocôndria, que atua a ACCase. Essa enzima, a ACCase, ela vai ser bloqueada quando a gente faz a aplicação de qualquer um dos dos grupos químicos que nós vimos anteriormente. Se aplicamos algum OP, que faz parte do grupo químico dos aril-oxifenoxipropionatos, ou se aplicamos algum DIN, que faz parte das ciclohexanodionas, todos esses dois grupos químicos vão bloquear a enzima ACCase. E com isso, nós não vamos ter a formação dos compostos de cadeia longa, de lipídios de cadeia longa, tá?
Então, a CCase, né, ela vai formar, dentre todos os elementos de cadeia, de lipídio de cadeia longa, a nossa querida, amada, idolatrada, graças a Deus que ela existe, membrana plasmática, tá? Então, a membrana plasmática é composta por uma parte de lipídio, né, uma estrutura de fósforo e cheio de proteína aqui cruzando essa membrana. Tá? Então, dos elementos formados, o principal é a membrana plasmática. Forma outros importantes, mas o mais relevante nessa situação é a membrana plasmática. Tá? Membrana plasmática, como nós vimos no desenho anterior, né, na figura anterior, formada de estruturas lipídicas, as perninhas de lipídio e a cabeça de fósforo, né? Tá? Então, isso gera a estruturação da membrana. Quando a gente faz a aplicação de qualquer um desses grupos químicos aqui, nós não vamos ter a estruturação adequada dos ácidos, dos lipídios de cadeia longa. Esses herbicidas, esses inibidores de ACCase, né, eles controlam monocotiledôneas, tá? De novo, né, controlam monocotiledôneas em culturas anuais, mono ou e dicotiledôneas, tá? Então, controla mono dentro de cultura mono e cultura dico, tá? Então, cultura monocotiledônea, cultura dicotiledônea, que tem planta daninha monocotiledônea no seu interior, pode ser manejada com inibidor de ACCase. Esses herbicidas são pós-emergentes, tá? Aqui já é diferente, né? São pós-emergentes, são herbicidas sistêmicos. Esses herbicidas, eles possuem translocação via floema, tá? Então, a maioria deles, né, de sistêmicos, tem translocação via floema. E esses herbicidas, como nós já vimos, bloqueiam a ação da CCase, inibindo a síntese de lipídios. Lembrando que lipídio faz parte, né? 10% de toda a matéria seca de um vegetal é constituído por lipídios. Eles são a principal estruturação da membrana plasmática, né? Lembrando que a membrana plasmática é lipoproteica. E essa membrana plasmática, ela vai delimitar, né, a estruturação interna e externa aí do metabolismo. Interno tem pH alto, pH de 7,5, externo pH de 5,5. Então, simplasto, né, tem pH 7,5, apoplasto pH 5,5. Isso é variável dependendo da estruturação e da nutrição do vegetal, mas é mais ou menos isso, tá? Então, essa membrana é extremamente importante porque ela mantém tudo que está dentro no pH correto e fazendo as suas ações do seu metabolismo. Uma vez aplicado esse herbicida, não tem formação dessas membranas, então você não tem o crescimento do vegetal, tá? Não formou membrana plasmática, não cresceu o vegetal. A ação desses herbicidas é principalmente em tecido meristemático, porque é nesse tecido meristemático onde a gente vai ter as altas concentrações de lipídios. Tá? Então, é aqui que ele atua. Observa, né? Então, os herbicidas do grupamento, do grupo químico das ciclohexanodionas, que são os DINs, né? O sintoma em sorgo, né? Tá? Isso aqui fica bem evidente, né? A não formação de lipídio de cadeia longa. Região meristemática, né? Então, essa foto aqui é lá da Universidade de Purdue. Olha só, né? Então, você percebe essa folhinha aqui, ó, é a folha mais jovem dessa plântula de milho. Então, a hora que a pessoa puxa, ó, o tecido, né, puxa a folhinha mais jovem, ela desgruda, ela desliga do geral da planta. Por quê? Porque essa região meristemática é a região que tem mais lipídio, é a região de crescimento da planta. Tá? Então, esse é o modo de ação, é o efeito que a gente observa, né? Além dessa questão desse efeito visual da fitointoxicação causado pelo inibidor da CCase, tem a questão da morte do tecido meristemático, que fica bem evidente, ó, tecido necrosado.
né? Vamos ver esse vídeo aqui, olha só. Vamos ver se ele vai rodar aqui no Meet. Ih, eu acho que ele não vai rodar. Ai, que dó. É tão bonito esses vídeos. Não roda. Deixa eu pôr ele. Só um pouquinho, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo fazer ele rodar. Rodou, vocês estão vendo? Então, olha, aplicação de Flosifop em soja e aveia. Então, você percebe que soja cresceu, desenvolveu bem, né? Porque a ação dele é basicamente nas monocotiledôneas, né? Então, monocotiledônea com 24 dias já tem o efeito do produto, tá? Aqui o diclofop em trigo e aveia. O que acontece? O diclofop, ele é metabolizado, né, no trigo. O trigo tem essa habilidade e a aveia não. Então, olha a diferença. Olha, ó, aveia e trigo. Ó, o trigo não cresce, a aveia cresce. Então, para manejo, né, em aveia, um dos grandes para manejo em trigo, perdão, é o trigo que não morre. Ó, olha que legal, né? Então, Doutora, oi. a tela tá cortada na metade. Tipo, tá aparecendo só metade do vídeo, assim, metade do slide. Ah, é? A outra parte tá preta. Não sei por quê. Ué, deixa eu colocar assim. Deixa eu ver se agora vai melhorar. Melhorou ou não? Ainda tá cortada. Foi depois Ué, que a senhora saiu do slide e voltou, sabe? Pra passar o vídeo. sei. Ah, poxa, que dó. Agora eu não sei como eu resolvo isso, gente. Bom, vou continuar falando. Vocês estão enxergando metade ainda? Não, agora tá certinho. Tá certo. Mas é que. Ah lá. Tá certinho agora? Foi, agora tá dando pra ver bem. Ah, que bom. Então a gente vai ter vários outros vídeos que a gente vai visualizar. Vai dar para visualizar bem, então. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, isso aqui é o efeito do Flosifop em soja e aveia, né? Então, você, ó, faz a aplicação, aí vai contando os dias, a dicotiledônia cresceu e a monocotiledônia não. Então, a dicotiledônia, então o herbicida é seletivo para dicotiledôneas. Ele controla a monocotiledônia, beleza? Aqui em trigo e aveia, né? Aqui era soja e aveia, aqui trigo e aveia. No trigo, né? Você aplicação de diclofop, ó. O trigo, ele metaboliza rapidamente o herbicida e a aveia não tem essa habilidade. Então, olha só, o trigo crescendo, a aveia morrendo,
tá? Então, as plantas de trigo, elas possuem um metabolismo diferenciado, apesar de ser as duas monocotiledôneas, o metabolismo é diferenciado, isso faz com que o herbicida não tenha efeito sobre essa cultura. Tá? Muito interessante para manejo isso, porque você consegue fazer semeadura, né, de trigo em cima de aveia sem que ocorra a tiguera da aveia competindo com a cultura do trigo. A seletividade dos inibidores de ACCase, ele vai ser em função da metabolização diferenciada entre os vegetais. Então, as monocotiledôneas, elas têm uma enzima de ACCase, e essa enzima tem a forma uniproteica, e ela está apenas no citoplasma, tá? Então, o herbicida, quando aplicado, ele vai penetrar, vai ser absorvido, ele vai caminhar, né, tá no citoplasma mesmo, e já vai chegar no alvo, que é a enzima ACCase. A gramínea tem uma enzima só, e é ali no citoplasma que ela bloqueia a ação da ACCase, não formando os lipídios de cadeia longa, não formando membrana celular. Dicotiledônia. As dicotiledôneas, elas possuem duas enzimas de ACCase. Então, são duas formas dessa enzima, duas formas enzimáticas. Uma forma está no citoplasma, no citossol, que é a forma uniproteica, que é igual da gramínea, tá? É a mesma. Só que a dicotiledônia, ela tem a ACCase também no cloroplasto. E é uma ACCase muito mais potente, tá? É uma enzima que tem várias subunidades. Então, quando você aplica o herbicida inibidor de ACCase, ele vai matar a monocotiledônia, porque bloqueia a enzima, que é uma só, que está ali no citoplasma. Quando você aplica um inibidor de ACCase em dicotiledônia, ele vai entrar no citoplasma, vai bloquear essa enzima, só que a enzima ativa de dicotiledônia, ela é a do cloroplasto. Então, no cloroplasto, ela vai estar lá, ó, trabalhando fortemente, né? Ela é muito mais robusta, muito mais potente, e ela vai fazer todo o trabalho, né, sozinha, tá? Entenderam por que é seletivo? Porque gramínea tem uma enzima só, dicotiledônia tem duas enzimas. Então, eu posso aplicar inibidor de ACCase em soja, onde eu tenho braquiária crescendo, ela não causa intoxicação na soja, causa só o controle da planta daninha, que é o que eu quero. No caso do diclofop, né, que é aplicado no trigo, lá no trigo, uma vez que o herbicida entra na célula, né, existem enzimas carboxiesterases que vão gerar rompimento de ligação ésteres do herbicida, então transforma o herbicida num produto de forma ácida. Esse herbicida na forma ácida, ele vai ser hidroxilado, vai ser conjugado com glicose e é transformado numa molécula não ativa, não é mais herbicida. Olha que legal, né? Então, o trigo tem essa habilidade. Outras monocotiledôneas não tem, não. É só o trigo que faz isso, com o diclofop, tá? Se eu aplicar outro op ou um DIN, ele não vai ter essa característica, não. Isso só funciona pro diclofop, tá? Legal, né? Existem os casos de resistência no Brasil. Esses casos de resistência são devido à questão da enzima insensível. Então, tem monocotiledônia, planta daninha monocotiledônia resistente a inibidor de ACCase, porque a enzima é insensível, né? Ou a planta daninha tem alta capacidade de estabilização de membranas após a remoção do herbicida. Como assim após a remoção do herbicida? Lembra que nós falamos das enzimas antioxidantes? Então, são enzimas que entram no metabolismo e tiram o herbicida, inativam ele de alguma forma, né? Então, mesmo que ele já tenha bloqueado a ACCase, né, a enzima antioxidante retira ele do sistema e a planta ela tem a habilidade de
produzir mais lipídio rapidamente, né? De voltar a funcionar a CCase rapidamente. Tá? Então, são essas as possibilidades do aparecimento de resistência de planta daninha. Tá ok? Beleza, continuamos. Outro mecanismo de ação, tá? Todos inibem a síntese de lipídios, só que aqui nós temos mais 2 grupos químicos que são diferentes. Olha só, os químicos anteriormente, eles bloqueavam a ação da CCase. Esse grupo químico aqui, ele bloqueia a ação da malonil coenzima A elongase. Então, são herbicidas que bloqueiam a síntese de lipídios, só que em pontos diferentes do metabolismo, tá? Antes, não formava nem malonil, não formava nada. Lá no começo, puf, bloqueava, não formava nada. Aqui, nessa situação, já tem a formação, ó, forma lipídio de cadeia carbônica curta. Lipídios, ó, com 16 carbonos, lipídios curtos, tá? Então, o principal elemento, principal estrutura que é formada por lipídio de cadeia curta é o coleoptilo. Lembram o que é o coleoptilo? É aquela estrutura que protege a plântula de monocotiledônia durante o processo de emergência. Lembra? A gente viu isso lá na aula que falávamos da diferença de mono e de cotiledônia de daninhas, né? Na germinação. Então, existe o coleoptilo, que é uma estrutura de proteção formada por cadeias, por lipídio de cadeia, oh, meu Deus, formada por lipídio de longas cadeias carbônicas. Quando eu aplico um tiocarbamato ou uma cloroacetamida, esses herbicidas vão permitir apenas a formação de estruturas com cadeia de carbono curta, tá? Porque ele vai bloquear a enzima que vai juntando as cadeias carbônicas até formar cadeia longa. Aí não forma cadeia longa, forma só cadeia curta, tá? Então, tiocarbamatos e cloroacetamidas são grupos químicos. Os 2 grupos químicos são herbicidas que geram a inibição da síntese de lipídios, e cada grupo químico tem os seus representantes, tem os seus ingredientes ativos, tá? Então, quando eu falo do grupo químico dos tiocarbamatos, eu estou falando de EPTC, de vernolate, de butilate. Quando eu estou falando de cloroacetamidas, eu estou falando de metolaclor, de alaclor, de metenamide, de acetoclor. Gente, é importantíssimo eu entender que existem diferentes ingredientes ativos pertencentes a um mesmo grupo químico. Principalmente quando a gente está falando de rotação de herbicidas para evitar resistência, rotação de herbicida em função de rotação de culturas também, tá? Porque é assim, ó, existe uma coisa que são os nomes comerciais das moléculas. Vamos falar de um que é bem comum aí, que é o glifosato. Tá? O glifosato, ele tem mais de 200 nomes comerciais diferentes para um mesmo mecanismo de ação, para um mesmo grupo químico. Quando eu vou fazer rotação de produtos para evitar resistência, eu tenho que fazer rotação de grupo químico. Não adianta eu vir com ingrediente ativo diferente se eles pertencem ao mesmo grupo químico. Então, eu tenho que selecionar, tenho que prestar atenção em nome comercial, prestar atenção em ingrediente ativo e prestar atenção em grupo químico, tá? Porque se eu tenho cloroacetamidas, todas as cloroacetamidas, elas vão atuar no mesmo local, na mesma enzima alvo. Então, não adianta eu querer fazer rotação trocando um alaclor por um metolaclor, que eu vou estar trocando 6 por meia dúzia.
São ingredientes ativos diferentes, só que eles pertencem ao mesmo grupo químico que vai atuar na mesma enzima. Então, não adianta, eu tenho que fazer rotação entre grupos químicos, eu tenho que fazer rotação de mecanismos de ação diferentes para o negócio funcionar certinho, tá? Algumas características dos inibidores de elongases. Quem são as elongases? São as enzimas, né, que formam estruturas com cadeias carbônicas longas, com lipídio de cadeia carbônica longa. Então, esses inibidores de elongases controlam monocotiledôneas e eles são aplicados de diferente forma dependendo do grupo químico. Então, podem ser aplicados na pré-emergência, aí são as acetamidas, tá? Acetamidas têm essa ação. Os carbamatos, eles têm que ser aplicados em PPI, porque eles possuem características de alta volatilidade e fotodecomposição, tá? Principalmente fotodecomposição. Então, eu tenho que fazer a incorporação desses herbicidas, senão eu vou perder eles no ambiente. Esses herbicidas, eles são absorvidos pelo coleoptilo ou raízes primárias, mas principalmente pelo coleoptilo. As amidas, né? Quem são as amidas? São essas aqui, ó, as cloracetamidas, tá? Elas possuem translocação reduzida, os carbamatos possuem translocação rápida, eles são pouco adsorvidos aos coloides do solo e eles possuem muita volatilidade, os carbamatos, por isso que eles têm que ser incorporados, tá? Então, você percebe que aqui você tem características diferentes dependendo do ingrediente ativo, tá? Então, um pode ser pré, outro obrigatoriamente tem que ser PPI, pode ser absorvido pelo coleoptilo ou pelas raízes primárias. Alguns têm translocação diferente também, né? Pode ser reduzida ou pode ser rápida, depende do produto que você selecionar para sua aplicação, tá? Percebam novamente a importância da gente conhecer os produtos que a gente está utilizando para selecionar sempre a melhor molécula para a condição desejada, tá? Olha aqui os efeitos, né, dos tiocarbamatos. Então, como nós falamos, deixa eu ver se esse vídeo vai passar tranquilamente. Ah, passou, eba. Observa, ó, aqui é a área tratada, 13 dias após a aplicação. Aqui é a área não tratada, ó, a veia cresceu bonitinha. Você percebe, ó, isso daqui, gente, é o coleoptilo, tá? Essa estrutura aqui. Aqui dentro, esse mais verdinho, não sei se vocês conseguem ver bem, esse mais verdinho é a plúmula, é a folha que está crescendo protegida aqui dentro. A hora que esse coleoptilo sai em presença de luz, tá escuro, mas é luz que tem aqui fora, tá? Ele vai ser quebrado pela luz, tá? Então, a hora que o coleoptilo rompeu a camada de solo, entra em contato com a luz quebra, a folha sai e cresce normalmente. Quando esse coleoptilo é formado por carbono de cadeia curta, ele entra em contato com a luz e ele não rompe, ele não quebra, tá? Então, o que vai acontecer? Olha só, vamos ver o vídeo para frente. Ó, o coleoptilo cresce, ó, ele vai crescendo, a plúmula lá dentro, e ó, olha o que acontece. O coleoptilo não arrebentou, não quebrou. Por que ele não quebrou? Porque ele é formado por estruturas, por lipídio de cadeia curta. E aí, a plúmula que está lá dentro, a hora que ela consegue romper esse coleoptilo que está duro pra caramba, ela já sai oxidada, ó. Ela já não tem mais a habilidade de fazer fotossíntese de maneira adequada. É como se você tivesse com uma planta dentro de uma garrafa de vidro, né? A garrafa de vidro, a planta vai crescendo lá dentro, vai se embolando e a garrafa não quebra. Aí, depois de muito tempo, você vai lá e quebra essa garrafa. A hora que ela
consegue sair dali de dentro, ela já não consegue mais crescer, ela já não tem mais a mesma habilidade fotossintética que ela tinha antes, tá? Então, olha lá o efeito do EPTC na aveia. Tem mais uma aqui. O efeito do EPTC em milho. O EPTC, o milho. Ah, ele não quis, gente. Esse aqui não quis rodar, não. Não rodou. Mas entendam que é isso que acontece, ó. Então você tem o milho, né, crescendo. Quando você aplica essa clorocetamida, ó, olha o jeito que a folha sai, né? Então a folha ela não consegue romper esse coleoptilo, tá? E com isso você tem a morte da planta daninha ou da cultura que não tem seletividade para esse herbicida. Vamos ver se você vai. Ah, esse foi. Ó, aqui é o controle, aqui é a área tratada. 7 dias depois da aplicação da clorocetamida, né, o controle está indo bem, obrigado, e a área tratada, você observa que ele demora para sair, o coleoptilo, né, impede o crescimento, e quando ele começa, que ele consegue romper esse coleoptilo que está duro, ó, ele sai no ambiente e já não tem mais a mesma habilidade fotossintética que ele tinha no início, tá? E por que existe seletividade, né? Por que algumas plantas têm esse efeito e outras não? Primeiro é a questão da desintoxicação, tá? Então a planta, o vegetal, ele tem enzimas antioxidantes, né, que limpam o efeito tóxico desse produto do interior do seu metabolismo. E essa desintoxicação ocorre principalmente pela conjugação com a glutationa ou a glicose e o posicionamento do herbicida no solo, tá? Então você coloca o herbicida numa região do solo aonde a planta, a cultura cresce rapidamente, passa pela camada tratada e não absorve, né, o herbicida. Então essas são as formas de seletividade, tá ok? Então, com isso, nós terminamos o tópico sobre mecanismo de ação de herbicidas inibidores da síntese de lipídios, tá? Muito obrigado pela audiência de vocês. Essa aula, como todas as outras, está salva lá no YouTube. Vocês vão, assistam novamente, tirem dúvidas, não fiquem com isso na cabeça, tá? Com dúvidas, tá? É um assunto pesado, é complicado, então não deixe para a última hora também, tá? Não é por causa de prova, tá? Isso é importante vocês passarem na disciplina, mas o mais importante para mim é que vocês aprendam isso, que vocês saibam desse assunto, porque isso vai ser muito importante na vida agronômica de vocês, tá bom? Muito obrigada, até a próxima aula.